Glória a Deus, irmãos. Capítulo 2 do Evangelho segundo São Marcos. Jesus está em casa. Pela manhã, certamente, se abria as portas. E logo as pessoas queriam ouvir Jesus, porque era um grande rabino agora. Corria sempre a sua fama pela sua doutrina e também pelos seus milagres. E estando em casa, logo a casa encheu. E trouxeram um homem paralítico. 4 pessoas o colocaram vindo por cima. Veio por cima de casa, fizeram uma abertura. E Jesus viu a sua fé. A sua fé aqui é chamado de pistes. Fé para operação de maravilhas. Se fosse para salvação, era fé metanoia. Nós observamos aqui que os fariseus sempre procuravam ocasião para acusar Jesus. E Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Os fariseus começam ali a revidar. Está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus disse: qual é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? E ele deu ordens e o homem levantou, pegou o seu leito e foi para a sua casa. Daqui a pouco os fariseus, eles procuram mais alguma ocasião para falar contra Jesus, né? Jesus, às vezes, curava, pregava junto ao mar e, às vezes, pregava nas sinagogas, né? Quando a situação apertava, ele ficava junto ao mar. Quando melhorava, ele voltava às sinagogas. Então, a palavra que Jesus falou aqui sobre a cura deste homem é jamartolos, né? Que Jesus quebrou ali a lei moral, mas para dar perdão ao pecador, né? Então os fariseus queriam condenar Jesus por essas coisas. E Jesus, ele, em vários momentos, ele vai procurar aqui crescer o seu ministério. Ele chama Mateus, que é Levi. Depois vai comer na casa de Mateus. E os escribas fariseus, eles sempre procuravam ocasião contra Jesus e disseram: mas está comendo na casa do pecador. Então, Jesus disse: eu vim exatamente para chamar os pecadores e não os justos, né? E os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Aí vem uma outra questão, que é o jejum dos discípulos dos fariseus e dos discípulos de João, e os de Jesus não jejuavam. Aí Jesus diz assim: pode o noivo, estando presente, haver jejum? E seus discípulos não podiam jejuar, porque Jesus estava presente. Então nós vemos aqui que os discípulos no sábado passaram para comer ali umas espigas, eles foram colher espigas, né? O fariseu acusa Jesus novamente. Jesus disse: ora, Davi no sábado foi na casa de Deus e comeu ainda assim dos pães da proposição, qual era somente para os sacerdotes. Mas o sumo sacerdote Abiatar, ele deu ali dos pães da propiciação, que eram da proposição. Eram 12 pães colocados numa mesa, uma mesa de 1 metro de largura, 50 centímetros de altura, 50 centímetros de comprimento 1 metro, largura 50 centímetros, altura 50 centímetros. E ali Jesus sempre deu a palavra que calou a boca dos fariseus, de maneira que eles ficavam sem saída, né? Jesus era o Senhor do sábado e eles foram colher espigas no sábado, que os fariseus achavam que deviam cumprir aquele mandamento, né? Então,
Você vê que tem canal de televisão que só prega o sábado, mas não tem nada disso, né? Jesus foi à sinagoga mais uma vez, né? Ali estava o homem da mão ressecada, capítulo 3, Marcos 3. E Jesus pergunta se é lícito fazer bem ou mal no sábado. E falou aquele homem dizendo, estende a mão, e a mão ficou restaurada. Jesus, ele se retira, porque agora estava arrumando problema na sinagoga, agora vamos se retirar para junto ao mar, né? E junto ao mar, ele vai encontrar ali gente que vem de vários lugares, né? Jerusalém, Idumeia, Jordão, Tiro, Sidom, para ver as maravilhas, ver as curas, os milagres, e para receber também os seus. Jesus, ele sempre estava rodeado de uma grande multidão que queria receber a sua bênção e a sua vitória. Naquela época, curas, milagres, libertações. A escolha dos apóstolos e os seus nomes, né? Aqui tem o nome dos 12, em Marcos capítulo 13, do versículo... Marcos capítulo 3, versículos 13 até o 19, o nome dos 12 apóstolos, dos 12 escolhidos. Isso é muito importante você saber que Jesus escolheu esses 12, né? Apostolê, né, do grego. O propósito de Jesus era que eles estivessem com ele, né? Como todo rabino, tinha um grupo de pessoas que ele acompanhavam, e também em ocasiões necessárias para que eles fossem pregar e expulsar demônios, né? E aqui nós vamos ver Pedro, Tiago, João, nós vamos ver aqui André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão Zelote e Judas, né? Você, lendo o texto bíblico, você vai encontrar aqui os 12 apóstolos que estão em Marcos 3, 13 ao 19. Os escribas começam a blasfemar de Jesus e a dizer que ele tinha o Belzebu, o chefe dos demônios, porque tinha autoridade sobre os outros demônios, né? Então, Jesus disse que todo pecado é perdoado, mas a blasfêmia nunca será... A blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada, né? E jamais uma pessoa que tem demônio poderá expulsar o outro, porque um reino dividido não prospera. Mas existem aqueles que têm a arte de esconder os demônios por aí, faz o acordão, né? Tem muita gente aí disfarçada de super pastor e, na verdade, tem um acordão com o diabo para fantasiar as coisas. Jesus recebe ali a sua família e Jesus disse que a família verdadeira dele era os que fazem a vontade de Deus. Isso é importante você entender, que é preciso fazer a vontade de Deus. Marcos capítulo 4, né? Jesus estava ali agora ensinando mais uma vez. Agora Jesus ele vai ensinar por parábola, né? A parábola do semeador, os 4 tipos de solo, né? À beira do caminho, o solo rochoso, o solo espinhoso e a terra boa, né? Somente a terra boa produz bons resultados, a 100, a 60 e a 30 por 1, né? Isso faz parte da obra de Deus. Temos que saber qual é a terra boa, né? Que aqui, nesse caso, houve um trabalho de 100%, mas só se aproveitou 25%, somente um solo, né? São 4 solos. Nós vemos aqui a parábola da candeia,
que se acende para colocar no velador. Temos a parábola da semente, que é uma parábola que a semente foi plantada, né? E veio ali, a semente frutifica primeiro, depois a espiga e por fim o grão. E quando já está maduro, aí mete a foice e ceifa, né? São as diferentes etapas da obra de Deus, né? Esse Marcos capítulo 4, versículo de número 28 e 29 são as diferentes etapas da obra de Deus. É a parábola do grão de mostarda, que mostra a grandeza de uma árvore que começou da menor semente possível, e nessa grande árvore muitos vêm se abrigar. Jesus passou assim ensinando ao povo por parábolas, né? Ele ensinou por parábolas. Isso era, muitos ouviam, mas não sabiam, né? Jesus exigia um sacrifício, que ele raciocinasse o que era necessário para aprender a sua palavra. Jesus acalma a tempestade, né? Isso aqui é muito importante no lago de Genezaré, famoso por suas tempestades. Ali vinham os ventos, as ondas, e açoitavam o barco. Jesus estava dormindo e eles despertaram Jesus. Jesus, ao se levantar, ele acalma o vento, ele acalma o mar, tudo ficou em bonança. E os discípulos diziam: quem é este? Porque o mar lhe obedece, o vento. Muito importante, porque os discípulos ainda não conheciam o mestre que tinha, o poder que há em Jesus Cristo. O capítulo de número 5 começa com a libertação do Gadareno, né? O homem, aqui em Marcos, ele fala Geraseno, mas em Mateus fala Gadara. Então, lá no vídeo que eu fiz sobre Mateus, você tem mais explicação sobre essa parte de localização geográfica. Ele ficava ali nos sepulcros, cheio de espírito imundo, né? Já tinham tentado prender com grilhões, cadeias, mas ele se soltava. De dia e de noite ele clamava nos montes, se cortava com pedras, se feria. Mas o demônio se fez de bonzinho, querendo adorar Jesus. E Jesus mandou sair do homem. Fala aqui: ei, Jesus, filho do Altíssimo, que tenho eu contigo? O diabo é sujo, né? Se fazendo de adorador. Veja bem, Jesus estava naquela região ali. Região é uma palavra que grego é chamada Choram, quer dizer região. Os demônios não queriam sair ali daquela região. No grego, Choram. Não, Senhor, não nos deixe sair daqui, dessa região. Mas tem porcos aí. Aí Jesus autorizou, eles entraram nos porcos. Uma manada de 2.000 porcos se precipitou no mar. E houve ali aquela grande libertação e grande prejuízo financeiro, de sorte que Jesus foi expulso. Mandaram Jesus sair daquele lugar, né? Muitos amam mais os bens materiais do que o Senhor Jesus, né? Mas a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o Rei de Deus e a sua justiça. E aquele homem tinha uma legião de demônios, que não se sabe exatamente quantos demônios eram, mas uma legião de soldado romano eram 6.000 soldados, né? Então poderíamos assim colocar como fosse 6.000 demônios. Então o demônio queria adorar: não, Jesus, eu sou adorador também. Eu sou filho do Altíssimo, tu és o filho do Altíssimo. Corrigindo, tu és o filho de Deus, do Deus Altíssimo.
Upistós, quer dizer, Elion, o Altíssimo, né? Upistós em grego, Elion em hebraico e Altíssimo na nossa língua. Então, o diabo, não, tu és o filho do Altíssimo, tu és filho do Elion. E Jesus mandou que eles saíssem daquele homem. É bem importante você ter uma ideia do que seja a libertação desse homem, porque foi grave, a situação dele era muito grave. O nome desse demônio era Legião. Os porcos eram imundos para os judeus, mas esses comedores de carne de porco aqui certamente eram gentios, né? Muitos que foram habitar ali comiam desta carne de porco. Que a palavra de Deus é bem clara que Levítico capítulo 11 fala da proibição da carne de alguns animais, não de todos, mas de alguns, né? Jesus foi rejeitado, né? O endemoniado passa a ser missionário e evangelizou Decápole, ou seja, ele evangelizou 10 cidades. Pense num camarada que virou um grande pregador, evangelizar 10 cidades, né? E é uma bênção, porque a maioria dos pastores não evangeliza nem a sua família, não evangeliza seu vizinho, não evangeliza ninguém. Mas esse camarada aqui, depois de liberto, evangelizou Decápole, 10 cidades, né? Aí veio aqui o momento em que Jairo chega e pede ao Senhor Jesus para ir lá curar a sua filha. Mas a notícia triste chega depressa, dizendo que ela já estava morta, não precisava incomodar o mestre. Quando Jesus está indo ao caminho, uma mulher, a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, ela teve a ideia, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. E ela já tinha havido gastado todos os seus bens, indo de mal a pior, nunca era curada. E Jesus, quando ela tocou, a hemorragia estancou, parou, e Jesus disse, eu sinto que alguém me tocou, de mim saiu dunamis, de mim saiu poder. E a mulher ficou trêmula, temeu e disse, foi eu, Senhor, foi eu. E Jesus disse, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. E ele não passou tirando dízimo e oferta, ele fez um milagre, pronto. Jesus poderia ter dito assim, mas você gastou tanto dinheiro com os médicos, por que não trouxe o dízimo para mim? Por que não trouxe uma oferta para mim? É bem interessante, né? Que muitos hoje falam, você vai ficar curado, mas você está vendo aqui o número da minha conta na televisão? Põe aí o dinheiro. Você vai ficar, o seu caso vai ser resolvido hoje. Mas eu tenho umas continhas para pagar esse mês, bota aí uma oferta que eu estou precisando muito, né? Eu tenho absoluta certeza que nós precisamos de condições financeiras para pagar aluguel, água, luz, comer, vestir, calçar. Mas por aí tem uma tropa de gente maldosa na televisão, em todos os lugares por aí afora, cobrando altíssimos valores para construir patrimônio para si. Donos de rede de televisão, donos de grandes números de prédios nos seus nomes, formando seus filhos em grandes universidades, tanto no Brasil como no exterior. A maioria deles vai estudar até no exterior. Chegam aqui e gastam todo o seu dinheiro e não resolve nada, porque não tem salvação nem da sua alma. Muitos pastores serão lançados no inferno por causa da avareza. O amor, o dinheiro é a raiz de todos os males, está escrito na palavra de Deus. Então mantenha a igreja funcionando, mas não faz patrimônio para ninguém não. Você não precisa dar R$1 milhão para ninguém. O sangue de Jesus purifica todo pecado e o nome de Jesus te cura, resolve suas causas. Ele tem todo o poder para fazer tudo sem você pagar nada.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Por causa dessas palavras é que eu sou perseguido e rejeitado por muitos pastores, porque eu falo a verdade e eu nunca vou parar de pregar a verdade. A filha de Jairo, Jesus foi lá e Jesus disse, não temas, né? Crê somente. E Jesus vai ali, escolheu 3 para serem testemunhas, porque pela lei tinha que ter 2 ou 3 testemunhas para tudo que você fizesse, né? Qualquer acusação era desfeita pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Ele pegou Pedro, Tiago e João e também os pais da criança, né? Jesus chegando lá, tinha um povo chorando, porque era pago para chorar pelos defuntos, né? Descabelados, gritando, tocando flautas para chorarem. Mas Jesus disse, não, a menina não morreu, ela dorme. E eles riram de Jesus, achavam que Jesus era qualquer um, qualquer coisa, qualquer pessoa. Olha, meu irmão, minha irmã, Jesus não é qualquer um. Jesus é o Filho de Deus vivo. Ele disse, me dá todo poder nos céus e na terra. Se tem alguém que resolve o seu caso, é Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, resolve a sua causa e não lhe custa nada. E Jesus subiu lá no quarto onde estava a criança e disse, Talita, comi, que quer dizer, menina, levanta-te, né? Em aramaico seria talitá, quer dizer cordeirinha, né? Então, Jesus foi lá e ressuscitou a menina, que já tinha quase 12 anos, entregou aos seus pais e mandou que lhe desse de comer. E assim nós vemos que Jesus fez a grande obra. Aqui nós vamos entrar no capítulo número 6, né? Jesus volta a Nazaré, ele estava na sua terra, provavelmente Nazaré, né? Aonde ele foi desprezado, né? Porque ele era profeta, e profeta, ele disse, não tem honra na sua pátria, né? Porque ele era trabalhador e era filho de carpinteiro, ninguém andava muito querendo acreditar em Jesus, né? Apesar de verem todos os milagres que ele fazia. E a sua própria família diz, não, ele está fora de si, vamos prendê-lo, vamos fazer alguma coisa, né? Mas aí ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade desse povo, né? Jesus agora chama os 12 e lhe deu autoridade, né? Para curar os enfermos, pregar o evangelho, expulsar os demônios. Essa palavra autoridade é do grego exousia, autoridade, poder. E esse poder que ele deu aqui, essa autoridade é para fazer a obra de Deus, não é para ganhar dinheiro e nem para ser político, né? Muitos pastores estão coagindo até as autoridades políticas. Não, eu sou pastor, eu faço milagre, eu posso abençoar e posso amaldiçoar. E fica acuando as pessoas aí, né? Tenha vergonha na sua cara, pastor. O poder que lhe foi dado foi para curar os enfermos, expulsar os demônios, pregar o evangelho. Aí vai entrar aqui as vestes que Jesus se refere para que eles possam levar aqui. O que pode e o que não pode levar. Ele fala sobre umas vestes que entram aqui chamada de chiton, túnica. Não levem 2 túnicas, né? Calçados de sandália e não usasse 2 túnicas, né? Levem apenas o seu bordão, né? Não levem alforjes, não peçam de ofertas, coletas pelo caminho. Jesus mandou de 2 em 2. Aqui ele fala de chiton, da túnica, né? Só precisava de uma túnica. Chiton, ou túnica de uma longa parte de tecido, né? Costurado do lado, do comprimento assim até chegar ao pé, né? Do pé do pescoço até o pé. Tinha os 2 buracos de colocar ali os braços, porém não tinha o buraco da cabeça, que era para provar que a peça era nova, nunca tinha sido usada, né?
Os decotes dos homens eram pequenininhos, e o decote das mulheres um pouco maior, a ponto de, se a mulher tivesse que amamentar, ficasse fácil dela amamentar a sua criança. Falamos aqui de imatom, quer dizer capa, que de dia serve de manta, à noite, né? De dia serve de capa e à noite serve de manta. Imatom, capa para o dia ou manta para a noite, né? Aí 2 metros, né? Da direita para a esquerda, e 1,40 m de cima para baixo. Se dobrava 50 centímetros aproximadamente de cada lado, e se fazia buracos para colocar os braços, assim. A costura era para as costas. Às vezes se podia ser de uma peça só, né? Se fosse um caso de uma imatom, ou seja, de uma capa especial. João 19:23. Tem o cinto aqui, né? Que era segurar as vestes, né? Para o trabalhador, para correr, você precisava estar com as vestes seguras, né? Colocava-se o cinto. Tem o tocado, que era uma espécie de 1 metro quadrado, branco, azul ou negro, ou de várias cores, conforme fosse encomenda, dobrado em diagonal, para proteger a nuca, as maçãs do rosto e os olhos contra o calor e o resplendor do sol, né? Isso aqui eram as vestes de quem tinha que ir fazer a obra. As sandálias de couro, né? Ou de madeira, ou malha de ervas. Aí fala também de um alforje, que Jesus disse que ele não precisava levar. Mas o alforje, geralmente alguns levavam alforje de couro, né, de cabrito, era para viajantes. E tinha um alforje para coletor. Coletor era um alforje que chama em grego pira. Os sacerdotes e devotos usavam para as coletas e contribuições. Então Jesus disse que ele não precisava levar esse alforje. O bordão, regulamento rabínico, permitia que o homem andasse com um bordão, chegando no lugar de fazer os seus sacrifícios no templo. Ele colocava de um lado ali, deixava guardado, né? E Jesus disse que eles podiam ficar na casa onde chegasse para pregar, e só saísse de lá, e não ficasse mudando de casa em casa. Isso aqui fala de hospitalidade, que era uma obrigação sagrada, era um dever, né? Jesus disse que eles levavam a mensagem do rei, tinham que ser bem recebidos, né? E se alguém não recebesse, batesse a poeira dos seus pés, do pó daquela cidade, e fosse embora. Bateu o pó, vai embora. Porque aquela cidade não é digna da palavra de Deus. Aí João Batista, veio aqui o dia, a morte de João Batista, aonde aquela mulher planejou ali uma vingança, né? Essa Herodes estava aniversariando, né? Alguns mandaram perguntar se Herodes mandou perguntar se Jesus era João que havia ressuscitado, né? João teria sido morto, decapitado, né? Por causa da mensagem que ele pregava contra o adultério. Herodes teria se casado com Herodias, mulher do seu irmão Filipe. E no dia em que foi o aniversário dele, a filha de Herodias, ela dançou, ganhou o concurso de dança e pediu a cabeça de João Batista num prato. Incrivelmente, hoje tem muitos homens de Deus, homens de verdade, de caráter, que estão com a cabeça aí contando os seus dias. Muita gente querendo acabar com a sua própria vida, acabar com a vida do homem de Deus, melhor dizendo,
para parar de pregar a verdade. Quando nós pregamos a verdade, somos perseguidos, né? Jesus fez ali a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Algo muito interessante, porque multiplicar os pães e os peixes resultou ali na manifestação do poder de Jesus Cristo. Jesus mandou que o povo sentasse sobre a relva. Isso significa que era primavera, onde chovia, costumava chover na Palestina nesse tempo. Então a erva estava verde, né? Jesus mandou que comprassem pão para dar para o povo, e eles disseram 200 denários não resolveria o problema, né? 200 denários seria o trabalho de 200 dias de serviço, né? 4 gramas, 200 dias de serviço. Suponhamos que um homem trabalhasse aí a R$50 a diária, né? Daria R$10.000 aqui daria R$10.000, né? Mas você vê que Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças que naquela época não entravam na conta, né? Então, assim foi o grande milagre que ele fez de alimentar aquele povo com 5 pães e 2 peixinhos. Isso é muito importante. Ainda colheram 12 cestos de pedaços, né? Essa palavra cestos aqui, ela seria cofinos, né? Esse cesto é uma espécie de garrafão bem grande, né? Uma espécie de jarra que os judeus usavam sempre para levar os seus mantimentos limpos para se alimentarem, não se contaminarem, e para levar alguma coisa da sua produção para dar esmolas pelo caminho. Jesus mandou que os discípulos pegassem o barco, né? E ficou no monte para orar, e ele orou ali até a 4ª vigília da noite. Isso quer dizer, até no mínimo 3 horas da manhã, porque a 4ª vigília é entre 3 da madrugada e 6 da manhã. E aí veio, andando por cima das águas, os discípulos gritaram: "Ei, aí o fantasma. Jesus disse: sou eu. Essa palavra aqui marcou muito, porque essa palavra, não temas, sou eu, ela faz assim um tipo de uma repetição de um elo lá de Êxodo, quando Deus mandou Moisés libertar o povo de Israel. Êxodo 3:14, Moisés disse: o que é que eu vou dizer a eles? Aí o Senhor Deus fala assim: eu sou o que sou. Você vai dizer: eu sou, me enviou a vós outros. Então, ali ficou declarado que a deidade de Jesus se declara Deus, quando ele diz: sou eu, ou melhor, eu sou, né? Aqui não temas. Esse versículo marca demais esse instante, né? Tem de bom ânimo, né? Essa palavra aqui, tarsei, aparece 7 vezes no Novo Testamento, sempre Jesus falando no modo imperativo, né? Somente uma vez que ele não fala no imperativo, mas as outras vezes ele fala no modo imperativo, é o próprio Jesus falando. Então, os ventos cessaram, se fez bonança por ali. Jesus percebe que havia dureza no coração dos discípulos, né? Mesmo que Jesus fazia milagres, ainda não acreditavam na cronologia dos fatos aqui. Eles ainda não tinham se convertido, embora fossem apóstolos, vistos um milagre até a multiplicação dos pães. E agora, sobre as águas, eles dizem: